Pode até parecer chocante, mas não é. O consumidor e o shopper, ele evoluiu 3 vezes mais do que o próprio varejo evoluiu na resposta a ele. Então hoje a gente está com uma dicotomia entre o que o shopper quer, espera e busca e a entrega, onde que eu preciso focar. Bem-vindos a Varejo One. Hoje nós estamos fazendo um primeiro episódio. Eu estou aqui com meus dois amigos, Fátima Merlin e Edson Machado, para discutir temas relevantes, importantes, engraçados e divertidos também sobre o varejo no mundo inteiro. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho de China, vamos falar um pouquinho de Harvard e também de Euroshop e NRF. Eu sou Gustavo Carré. Eu sou da área de tecnologia há bastante tempo, mais do que eu gostaria de revelar aqui, e sou executivo da InWave, uma retail tech. E, assim como os meus colegas, somos especialistas de varejo que compõem o quadro da Varejo 180, que faz missões e eventos ao redor do mundo. Nós tivemos recentemente juntos, né, em janeiro, de 2026 e nos outros janeiros também por um bom tempo, participando da NRF, uma feira internacional. Então, tivemos ali a oportunidade de entender um pouquinho o que vinha pela frente desse ano de 2026. E nesse trabalho juntos, visitando lojas, participando de feira e do congresso. E depois cada um foi para um lado. E é disso que a gente vai falar aqui. Então, eu vou pedir para o Edson se apresentar e na sequência a Fátima se apresentar, e depois a gente vai direto para o tema. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou suspeito porque são meus amigos e quando eles me convidam para conversar, a gente sente um prazer enorme. Bom, eu sou Head de Inovação e responsável por parcerias estratégicas, do IBMEC em São Paulo. E a gente vai estar aqui para dar aquela visão de inovação no varejo, mas do ponto de vista de academia. Como é que a gente está treinando o nosso pessoal? Como é que isso está mudando, principalmente com o IA, como é que isso está mudando esta visão, né, esta visão. Então, é a minha visão, é uma mais de academia, eu acho que eu estou aqui para contribuir. Mais uma vez, muito obrigado, Fátima. Bom, eu sou Fátima Merlin, é uma honra estar aqui com esses 2 ícones do varejo brasileiro, né, de tecnologia. Eu sou a analógica da história, então é uma honra estar aqui. Eu venho do varejo, na verdade, minha vida foi conhecer comportamento do consumidor e shopper e traduzir isso de uma forma estruturada para uma metodologia que é extremamente relevante para agregar resultados, que é o gerenciamento por categoria, que é uma metodologia onde você, olhando dados do cliente, do shopper, você traduz qual é o melhor layout, qual é o melhor produto, como esse produto tem que estar executado, com todos os P's conectados. Então, também nessas missões que a gente acaba fazendo, interessante que cada um vai com um olhar, né? O olhar da sua essência, da sua particularidade, e é isso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Para vocês se situarem um pouquinho como que vai ser esse papo. Depois da NRF, que nós tivemos todos juntos, a Fátima foi numa missão para a China, então ela vai trazer essa visão do varejo chinês, da tecnologia, dos avanços e das práticas daquilo que já está rodando na China. E o Edson foi participar de um grande evento em Harvard. Pois ele vai explicar um pouquinho melhor sobre inovação, empreendedorismo, enfim. Ele vai falar um pouquinho desse evento também. E eu fui para a Euroshop, que é a maior feira de varejo, de tecnologia, de equipamentos para o varejo, que acontece a cada 3 anos. Né? E essa feira da Alemanha acontece na cidade de Düsseldorf. Para a gente começar a esquentar aqui, queria ouvir de vocês, nos dois eventos totalmente diferentes, mas que geraram ali expectativas, o que chamou a atenção positivamente ou negativamente nesse começo logo que você chegou lá, logo que você chegou em Harvard, logo que você chegou ali na China? É interessante que há tempos, né, eu estava querendo já ir visitar a China,
porque todo mundo falando, né, o quanto que eles são avançados, no que diz respeito à tecnologia, tudo começa ali, né, eles têm liderado todo esse movimento. Então eu fui com aquela expectativa, eu, uma pessoa extremamente analógica, querendo me aprimorar nesse meio aí da tecnologia, né, do uso de inteligência artificial, e tenho buscado isso até com vocês também como mentores aí e em particular apoiadores, e cheguei lá então com essa expectativa de tudo é tecnologia, mas na prática você chega lá e vê que não tem a ver com tecnologia. A tecnologia de fato lá é invisível, é um meio para buscar mais produtividade, eficiência, escala, mas sobretudo relacionamento e conhecimento, principalmente do cliente, e o que tem, de fato, assim, que me chamou muita atenção, tem a ver com nada lá é aleatório, né, tudo é muito pensado, é estrategicamente planejado. Então, para mim, o que mais, me trouxe foi essa questão da disciplina que eles têm na execução. É fora de série todos os pilares que a gente vai estar discutindo aqui, o quanto eles são, disciplinados, então é muito mais tem a ver com mentalidade, de solução, de eliminar fricções para o cliente, do que tecnologia pela tecnologia, né. Isso foi o que mais me impactou e me impressionou. Então tem a ver com aquilo que a gente fala bastante aqui, né, do básico bem feito, da execução disciplinada, para mim foi isso que mais me marcou. Edson, conta um pouquinho primeiro sobre esse congresso, esse evento que você fez, que você foi palestrar, enfim, que você foi participar lá em Harvard. Contextualiza para a gente um pouco isso dentro do cenário aí da inovação aqui no Brasil também. Ele é um evento que já está na sua 12ª edição, que se chama Brasil Conference, que é um evento, patrocinado por Harvard e por MIT, para que a gente conte como é que a gente resolve problemas. E é muito legal você chegar lá e ver universidades dessa monta, parando para ouvir, fala assim: "A gente quer ver como vocês resolvem problemas". Então é bom, até para nós brasileiros, né, já dizia Nelson Rodrigues, aquela síndrome de vira-lata, você vai lá e tem escolas desse tamanho, e fala assim: "Pô, eu quero saber como você faz as coisas, eu quero entender como vocês resolvem", porque um país com tantos problemas e a gente ainda consegue, né, ser a 10ª economia do mundo, como é que a gente faz isso? Então é muito legal, já é foi minha terceira vez lá, eu levei uma missão de estudantes, né, do IBMEC, por conta do meu ofício, e, a gente fica 2 dias ouvindo ouvindo como eles fazem e contando como a gente faz. E na outra semana, logo após, a gente tem um dia em cada grande escola ali. Então, eu passei uma semana depois, um dia em Harvard, um dia no MIT, um dia na Boston College, um dia na Hult, escola de negócios, e na Northeast. É um outro mundo do ponto de vista, eu sou professor há 38 anos e todo ano que eu vou, eu me surpreendo com a capacidade que eles têm de gerar conhecimento, né. Principalmente o MIT, que é hoje eles têm um prédio patrocinado pela Lego para ensinar crianças de 8 anos a serem criativas. Hoje eles têm um programa que se chama Scratch, que tem 150 milhões de crianças sendo, monitoradas. Então, é um universo que a gente precisa aproveitar como Brasil, de entender como é que a gente pode estar junto. E você falou de varejo da China, eles têm turmas inteiras só para o mercado chinês. Todas essas escolas, Harvard não tem, mas as outras têm, que são turmas para chineses. Ou seja, eles têm uma fixação quase doentia em aprender. Eles Sim, acreditam que é aquilo, é a prática que faz com que sim. eles sejam quem eles são, né? Não é motivação, é Não, rotina. é, E isso você vê nas turmas dele, é algo que me chamou muita atenção, que se a gente pudesse trazer para cá, com certeza, essa rotina e esse foco sim. no resultado, eu acho que seria um grande ganho na nossa escala. Muito bem, gente. Falando um pouquinho do que eu vi lá na Euroshop, eu acho que de grande medida a gente está falando de, de, de realidades muito distintas, China, Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho da Alemanha que eu visitei, um pouco do que eu vi ali na feira, mas são versões diferentes desse novo mundo, desse novo desenho que se faz, né? Assim como os chineses, os alemães são muito
disciplinados, né, Sim. organizados, né. E o que a gente vê é muito a aplicação, efetiva, eh, da tecnologia disponível, né. Aquilo que está disponível, eles Sim. aplicam muito bem. Eh, Diferente da NRF, que nós estivemos juntos, que fala muito de futuro, que fala muito de tendência, que é um congresso, que depois se associou a uma feira, ou seja, a feira cresceu depois, né. A EuroShop ela tem 60 anos e ela é uma feira que nasceu raiz, ela não era para lançar tendência, era para mostrar o que já estava disponível para comprar. Sim. Como Então, aplicar, né? como aplicar? Vocês vão à feira, vai no stand, vê o equipamento e faz o pedido, se você quiser. Então são equipamentos, são, tecnologias que já estão prontas para uso. E o que, logicamente, eu acho que isso vai permear o nosso papo aqui, é muito de automação, Sim. né. A dificuldade de mão de obra é uma realidade mundial, por motivos diferentes, mas aqui a gente passa por isso, a Europa passa por isso há mais tempo, e os Estados Unidos também. Mas é um investimento muito grande em automação, em todos os níveis, desde uma automação, eh, de retaguarda, que fica muito difícil de você entender, por exemplo, numa uma ordem de compra que não precisa passar por uma pessoa, porque já se detectou que aquele item, vai ter uma ruptura daqui a Sim. pouco, entrando Antecipa, né? antecipa, Prevê. prevê, como também uma automação muito visível, que são os robôs que fazem hoje diversas tarefas, ou situações que a gente já conhece aqui no Brasil, equipamentos que a gente já tem aqui no Brasil, que são os self-checkouts, por Sim. exemplo, né. Então, uma enorme, quantidade de empresas e de equipamentos que visam, substituir essas tarefas, rotineiras, Operacionais, né? operacionais, mais básicas, Sim. como a gente gosta de dizer aqui, que não agregam efetivamente valor, emocional na jornada, né. Tudo aquilo que tem, a relação humana é algo que constrói uma conexão emocional, mas quando você pensa nessas tarefas repetidas e operacionais, muitas delas não precisa ter uma Sim. interação com o funcionário da loja ou com, vamos dizer assim, a marca, com a construção da imagem daquele negócio. Então a gente viu porque eu também a minha empresa, a Inwave, também foi expositora, né. Então a gente viu uma busca também dos varejistas que iam até lá, os distribuidores que iam até lá, de equipamentos que pudessem, ser verdadeiras ferramentas de produtividade, Sim. né. Então, antes você tinha lá um robô que limpava o chão, você tinha um outro que, funcionava como um concierge, em que tinha ali uns produtos expostos e você poderia interagir com aquele robô e ele te levaria até a gôndola onde que você estivesse Sim. procurando o item. E agora eles fizeram um robô que faz tudo isso e com câmeras incorporadas e que na hora que você, pede algo para ele, ele reconhece você e faz a sugestão baseada no Na conhecimento que sua. ele tem do CRM. Sim. E mais do que isso, enquanto ele está caminhando pelos corredores para te levar até a prateleira daquele item que você solicitou, ele já vai lendo as gôndolas, identificando rupturas, verificando se tem produtos em prateleiras erradas e até conferindo se os preços estão corretamente colocados. Então esse é vamos dizer assim, o nível que a gente está chegando de execução lá Sim. fora, né. A gente falando de lógico que eu estava na Alemanha, mas não é só na Alemanha que esses Não, você equipamentos pega estão na China, funcionando. por exemplo, dentro desse contexto, eles têm, liderando muito essa questão da inovação, com essas ênfases de buscar automatizar aquilo que é irrelevante, eliminar a fricção do cliente, porque lá eles têm uma mentalidade muito diferente da nossa. A gente hoje ainda aqui pensa canal, né? Físico é uma coisa, digital é outra, se fala até de integração, omnicanalidade, mas lá eles já estão em outro patamar. Eles não pensam canais, eles pensam em ecossistema, então tudo é integrado. Num único aplicativo, você faz tudo, você compra, você paga, você reserva trem, eu, por exemplo, quis ir num karaokê. Eu falei, não dá para vir para a China e não ir num karaokê. É,
É dentro do mesmo aplicativo que você acessa o karaokê, que você agenda, que você reserva as músicas, que você canta dentro do espaço. Então eles te monitoram 360, então ele sabe tudo da sua vida. Como eu baixei o aplicativo, e você tem que baixar, porque lá eles não aceitam cartão de crédito, tradicional, é tudo pago pelos aplicativos, né, são 2 lá, o WeChat ou o Alipay. Eles sabiam tudo sobre mim, então eles já começavam a mandar ofertas, campanhas, serviços, experiências de acordo com o perfil. E eu estava lá há 2 dias, né. Então pensa quem é que vive lá. E eles buscam essa automação, para melhorar a produtividade, para trazer mais eficiência, agilidade, mas, eles são obcecados pelo cliente. Então o que eu posso fazer na prática, de melhorias do uso da tecnologia e tudo que ela traz, para eliminar a fricção, para poder melhorar a experiência do cliente, isso na íntegra, né. Eu então fiquei, assim, maravilhada, porque a gente aqui está falando de gerenciamento por categoria, ainda num pilar muito básico, né, eles são extremamente maduros nessa prática, que tem a ver com o que você falou, né, essa obsessão pelo cliente e a tecnologia como um meio para trazer melhoria no relacionamento com o cliente, no serviço ao cliente, na produtividade em loja, coisas, assim, maravilhosas ao longo do nosso papo, vou estar trazendo como exemplos do uso mesmo prático dessas tecnologias nessas frentes, né, de integração e tudo mais. Ô Edson, conta pra gente, você teve no na região onde tem maior número de prêmios Nobel per capita do mundo, né, a região de Boston ali, né, a rota ali que é a Sim. estrada onde estão os institutos ali, eu tive há mais de 10 anos lá e realmente parece que ali, você respira inovação, você respira, tecnologia. E qual que é, nesse bate-papo que você teve, nessas visitas, qual é a narrativa sobre a narrativa atual sobre inovação, eh, com vistas até essa questão que a Fátima falou, do quanto que existem novos players, né. Hoje a China se posiciona de uma maneira muito diferente, por exemplo, de quando eu tive lá há 10 anos, né, quer dizer, ela passa a ser um player também nesse ambiente. Como que eles estão hoje falando de inovação, enfim? Bom, primeiro, é realmente um lugar onde todo mundo fala inovação. Quando você entra, É cultura, né. tem um globo falando: "Este aqui é o quarteirão mais criativo do mundo". E E o pior que é verdade. não, e assim, e ele fala com a certeza, e tá lá, é uma estátua, e fala: "É verdade", e são 17 escolas, todas com centro de inovação, de alta Exato. excelência, né. Então, quando você chega lá, é um outro mundo, aí depois eu vou falar um pouquinho do modelo de negócio, de quem paga essa conta, né, porque é uma conta cara, aí você tem prédios que têm sócio a NASA e o Google. Então, assim, são prédios que custam, bilhão. Então você fala De dólares. exatamente, de dólar. Então, quando a gente olha e vê esse mundo, que você está contando, é aquela, né, a massificação versus a personificação. Hiperpersonalização, na verdade. Total. Então você fala: "Como é que faz esses 2 mundos, né?" E eles desenvolvem, e aí, eu achei, falei: "Bom, essas escolas mais, tradicionais vão falar: 'Não, IA'". É assim, tudo que eu ouvi, a primeira fala de redes de inovação, essa aí eu ouvi do MIT, né, da Sloan, que é a escola de negócios do MIT, ele falou assim: "Nada vai ser como antes". Então, nós vamos começar com, vão ter 3 tipos de pessoas que vão usar isso. Vai ser primeiro aquele que infelizmente vai aprender menos, porque ele vai delegar tudo para uma IA, e essa vai ser a maior parte da população. Então vai ter o pessoal fala assim: "Olha, ela faz, ela escreve e-mail, ela, e eu não vou conferir o que ela escreveu". Dá E por certo, né, dá e emburrece. eu não queria usar esse termo, né, porque eu acho uma sacanagem com o burro, porque o burro, coitado, mas assim, sim, você vai aprender menos. E a Sim, maioria das pessoas vai usar IA para sim. isso. Depois vai ter aquele neutro, é o cara que eles chamam lá, a tradução é folgado. Ele não vai aprender, mas também não vai desaprender, ele vai delegar para IA tudo que é, mecânico. Então, aquilo que você falou, tudo que é gestão de estoque, tudo que vai ser para ir lá e ela vai fazer. Esse seria o malandrão, né. Esse seria, né, É o neutro, mas é o neutro então é é o o neutro, esperto, né. então neutro no sentido que ele não vai aprender nada com isso, ele só vai fazer menos, Uhum. tá.
Mas tem um pessoal que aí todas as escolas estão usando, que Incentivando, é né. o super-humano. Hum. Cara, quem era bom vai ficar melhor, Com porque certeza. você vai ter acesso à informação que pessoas como nós, que temos uma bagagem, tá? E aqui eu vou citar uma coisa de Aristóteles, 5.000 anos atrás, quando ele criou a academia para o lugar de guardião do conhecimento, ele falou assim: Platão, só pensa uma coisa, Platão, a inteligência nunca vai estar na resposta, a inteligência vai sempre estar na pergunta. E isso vai fazer toda a diferença em como a gente vai tratar isso. Posso até dar um exemplo bem prático do que você está falando? A gente tem um trabalho lá na Connect que é para pensar em desenvolver categoria. Então, a gente passa alguns meses fazendo um diagnóstico do local, do perfil do shopper e etc., para dizer: olha, aqui valeria a pena a gente criar uma categoria. Vou dar o exemplo que aconteceu num cliente, Cantinho Sênior. Mas a gente demorava, humanamente falando, com todos os processos analíticos que a gente tinha que fazer, de 3 a 4 meses nessa fase de diagnóstico para daí propor a categoria, aí implementa a categoria, dava ali uns 5 meses até a implementação. Hoje, com a tecnologia e com a IA, você faz toda a parte estratégica, você é humano, você não pode delargar, mas você consegue trazer de 3, 4 meses o diagnóstico para um dia, né, de mapear, de analisar, de ver indicadores e predizer o futuro de uma forma, inclusive, com mais consistência, porque a gente faz uma previsão, com erros ali na casa de 10 pontos, né. Com o uso da inteligência artificial, por exemplo, isso cai para 2 ou 3. Então, quando você implanta a categoria, você já tem garantia de que você vai mexer muito pouco nela, o ajuste vai ser muito menor. E ao invés de 5, 6 meses, você faz em um, né. Então, nesse aspecto, eu acho que esse deu um super poder, mas você não pode delargar para a inteligência toda a parte da estratégia, a parte da tomada, de decisão no sentido de, fazer as melhores questões para obter melhores respostas e questionar as respostas, né. Eu acho que é nesse sentido É que você está é trazendo. total isso, e quando você vê, por exemplo, né, no nosso foco, que é o varejo, é aquilo, eu vou a IA vai para trás do balcão, ela não vai eles Sim, falam assim: "Ó, a gente não quer ser atendido por um robô". Hoje é bacaninha você ir numa padaria que vem o robozinho trazendo o seu suco de laranja. Não, a gente não quer um robô trazendo suco de laranja. A gente quer um robô atrás, que não falte suco de laranja, que o seu que pedido chega na saia na hora, hora. que você pede aquele Sim, pãozinho, tal, 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 ele venha da forma com que você pediu, e atrás pode ser, ah, que ele dê o subterfúgio para o humano ser humano. sim, Então, que exato. ele saiba, você entrou na loja e falou: "O Edson acabou de entrar na loja". E o Edson gosta do café dele com 5 gotas né, de Adoçante. adoçante, e acabou. E ele vai vir com 5 gotas de adoçante, ele recebe uma informação, Sim, mas é um humano que recebe. Então, ele vai ser um super-humano, porque ele vai conhecer todos os clientes da casa, ele passou, é uma câmera que reconhece, reconheceu, ele recebe num ponto aqui, fala assim: "Esse é o Edson, o café dele é assim", e fala assim: "O de sempre", e você vai ter, eh, isso vai causar aquela análise preditiva, ele fala: "Nossa, o Edson vem aqui tantas vezes por semana, como é que eu vou fazer o meu estoque? Eu sei o meu consumo por semana por pessoas que vêm aqui", que é um segundo estágio que a gente chama de IA oráculo, né. Ela vai fazer previsões, e com isso você vai ter muito menos ruptura de estoque, você vai ter, sim. né, você não vai poder ter os estoques hoje que a gente tem uma ruptura de 30% em média, quer dizer, é quase Loucura, é né? uma loucura, né. E no século XXI, né? E eu acho que E esse não mudou muito de 20 anos Esse para número cá, né? esse não, número é um Super número novo. mágico e É. esse de ponto que o ruptura, né. Edson trouxe, acho que é super relevante, né, porque na NRF já se falava sobre isso a inteligência artificial, a tecnologia invisível, resolvendo É questões, isso. né, e o ser humano como protagonista. Então a gente viu muito isso no dia a dia nas visitas que nós fizemos, a gente visitou várias lojas, a gente visitou o Didi, que é o como se fosse o Uber deles, o que está por trás daquilo tudo, mas assim, o cliente não vê a tecnologia, né, ela está ali a favor do cliente para eliminar a fricção, para melhorar a produtividade, para garantir uma boa experiência, né, então e o ser É, essa humano como protagonista. essa é a melhor tecnologia, aquela que é invisível, né? É. Essa é a melhor tecnologia. Eles usaram um exemplo lá, que foi muito interessante. Ele falou assim: "Ué, quando você vai num restaurante de um não, de um chefe renomado, ele vem à sua mesa e fala: 'Você gostou do prato?' Ele falou: 'Só queria saber que fogão você usa'".
Quer dizer, não importa É o fogão que verdade, você usa, é verdade. né? Na China eles têm Que é a aquele tecnologia, né? assim, que fogão que você faz, pouco importa. Na China, eles têm, né, da Revolução Chinesa, que é assim: "Para mim não importa se o gato é branco ou preto, importa que ele coma o rato", né. Então eles trazem isso, Sim. assim, cara, o jeito que você for fazer, eu acho que a IA vem para isso, né. Ainda sobre a sua experiência lá em Harvard, enfim, né, Hum, MIT, como que, eh, com esse novo ambiente de negócio, como é que eles estão trabalhando, a questão da mentalidade empreendedora? Porque o que eu vejo, né, assim, de 10 anos quando eu estive lá, enfim, eu fui no Babson College quando eu estive sim, lá, que é uma é uma referência em escola referência também. empreendedorismo, né, mas assim, o que eu via de grande distância é que aqui no Brasil, quando uma pessoa fala em empreender, a gente fala um monte de problema, né, Hum, e ele vai ser desacreditado em toda tentativa de apresentar isso. E e ao contrário disso, lá no ambiente que eu tive a oportunidade de experimentar, é acolher a ideia, independente de mais esdrúxula que ela seja. E muitas vezes dessas ideias malucas é que surgiram as grandes transformações. Como que eles estão lidando com esse ambiente hoje, sendo que boa parte dos estudantes estão à distância, não estão mais ali presentes, né? Inclusive, Harvard tem uma série de cursos online, enfim, gratuitos. sim. Como que está se fazendo esse trabalho de empreendedorismo hoje? Olha, mudou muito. A gente quando era mais jovem, né, então todo mundo teve um tio empreendedor. Ele largou o que ele estava fazendo para fazer alguma coisa. Então ele assumia todo o risco, né, e é por isso que a gente tinha uma taxa de mortalidade gigantesca, né, em mais de 80% em startups, que esse nome também já não usam mais lá, startups, que não chegam ao final do primeiro ano. Então, essa é uma realidade que a gente viu muito. A grande figura agora, e eu estou achando que vai ser o futuro, é o intraempreendedor. Eu vou dar um exemplo do Google, que ah, a gente pôde visitar. Eles têm um programa que se chama Google X. Um dia por semana, você vai para um prédio apartado, que é o Google X, e vai cuidar dos seus projetos pessoais. Então, você tem que estar desenvolvendo e falar, cara, você não precisa sair daqui. Desenvolve aqui, usa a estrutura do Google. Um dia por semana venha. E a cada 6 meses existe o Pitch Day, em que qualquer funcionário pode apresentar ah, o seu projeto para a Google. E se a Google gostar, ela entra como sua sócia para desenvolver esse projeto. Então, eu acho que é o melhor dos mundos, porque você, como empreendedor, o que, que você precisa? Fôlego e tempo. O que que uma empresa como a Google precisa? De pessoas criativas com soluções inovadoras. Porque o que que acontecia? O melhor funcionário dele virava concorrente dele. Uhum. O melhor, né? Porque o cara ia lá e falava, vou abrir o meu negócio. No dia seguinte, aquele cara que foi criado dentro de casa, com tudo, ele estava vendendo um produto que ele desenvolveu, né? Então, eu acho que a nova figura vai ser o intraempreendedor, porque você continua sendo meu funcionário, olha, então você tem a sua segurança, você tem o seu salário e tal, mas a gente vai ser sócio nesse projeto específico. Ou seja, eu não perco, né, Sim. o talento e Mas E ao não mesmo ganha o tempo concorrente. e não ganho concorrente, quer dizer, eu ganho, Mas né, incrível, é, e incrível. e eu acho que esse vai ser o e modelo. na China, o próprio governo incentiva Sim, muito o empreendedorismo, né. Então, por exemplo, lá, a gente foi conversar com um pessoal que, eh, trabalhava lá, foi do Brasil para lá, são brasileiros, estão mais de 15 anos lá, foram montar empresas, indústrias grandes lá, e saíram há 10 anos atrás das indústrias e resolveram empreender lá. Então tem um inclusive que montou uma loja, uma bakery, uma padaria para cães. Então faz, biscoitinhos de tudo que é tipo, super premium. E o governo super incentiva. Então é um governo que a maioria ali, do governo para hoje, né, você estar no governo, você precisa ser hiper instruído, então é formado inclusive em Harvard, MIT, etc e tal. O governo lá tem metas e métricas em vários aspectos, então ele tem que desenvolver a sociedade local que ele está ali. Então vai, membros do governo conversar com potenciais empresários, etc, de que forma ele pode ajudar, em algumas questões que podem estar travando. travando o processo,
né. Então eu achei bem interessante como eles fomentam esse pilar da inovação. A inovação lá é do dia a dia, não é como a gente aqui que fala: "Ai, espera, deixa eu parar um pouco aqui para pensar a inovação". Lá está inserido no dia a dia, né, no cotidiano, no contexto, assim como na região que você foi visitar. Então isso é muito interessante, né. Vamos falar um pouquinho mais da China agora, Fátima. Nós que fomos crianças nos anos 70, adolescentes nos anos 80, né? Pelo menos eu e o Edson, Eu né? idem, né. Não, A não, não. Fátima, a Fátima não tinha nascido Não ainda tinha nessa nascido. época, Uh, mas nós fomos, nos acostumamos com a ideia da China ser sim. uma copiadora em escala de tecnologias desenvolvidas em outros países. Pode-se dizer, agora com essa experiência que você teve lá, que ela deixou de ser uma mera copiadora para ser uma lançadora de tendência? Olha, eu não tenho dúvida. O que eu vi lá, eu viajo bastante para a Europa, para os Estados Unidos, com várias imersões e tudo mais. Eu fui para lá com essa ideia, né, do cópia, da réplica e etc. E cheguei lá e fiquei impressionada como eles estão liderando vários aspectos nessa questão, mais do que a inovação, num processo de integração de todas as coisas, né. Eu não vejo muito por aí, da forma que eu vi lá, esse olhar de quebrar silos em todos os aspectos, inclusive entre áreas, entre indústria e varejo, quebrar silos e trabalhar de uma forma orquestrada, integrada, com propósito, com disciplina. Um exemplo, de um varejo que a gente foi visitar, você pode, como cliente, optar, você está dentro da loja, você pode encomendar seu produto ali com QR Code, mandar entregar na sua casa, você pode comprar pelo aplicativo, buscar na loja, você pode mandar integrar, e dentro da loja você vê circulando toda a movimentação, então tem lá um colaborador que faz a separação, cada sacolinha de uma cor é para um determinado produto perecível, mercearia e não alimento, e ele faz a compra, é o shopper ali, né, da encomenda que veio, isso vai para um sistema de rolagem que chega na área de, eles fazem a separação dentro da loja mesmo, então 60% do que a loja vende, ela vende e é separado para o e-commerce, olha que louco. E eles entregam em 30 minutos. E o cliente resolve como pagar, como comprar, então é tudo muito integrado, mas de uma forma muito verdadeira, legítima, né. Então eu vejo que eles estão hoje Isso foi o muito que liderando. isso foi o que te mais chocou lá quando você viu em loja? Olha, de verdade, achar que essa questão do pensar, para mim chocou muito a parte, como eu comentei, do GC, porque eles já estão anos lu aquilo que eu apregou hoje, que no Brasil ainda a gente não vê, na Europa também vê pouco, nos Estados Unidos vê pouco, isso virou essência para eles, que é organizar a loja já pensando na dor do cliente, pensando em missão, pensando em momento de uso e consumo, né, então tem aquela coisa, aqui é bazar, aqui é mercearia seca, aqui não, não, ele vai olhar para a dor e a necessidade do cliente, então, você quer uma compra consumo rápido? Então, você precisa de um cuidado, de limpeza? Então, eles já muito avançados nessa prática do olhar para o cliente, qual a dor que ele quer resolvido e ser um solucionador dessa dor do cliente, e usando a tecnologia para eliminar eventuais fricções, né. Então, eu vejo muito essa questão da integração, da disciplina da execução e desse olhar centrado, verdadeiramente nas necessidades, nas dores e nos momentos do cliente, de uma forma muito de cultura, né, então uma das lojas que a gente visitou, eu perguntei: "Poxa, mas vocês têm loja, eh, é um varejo europeu, alemão inclusive, por que que aqui vocês operam diferente?". "Não, porque aqui a gente tem que seguir as diretrizes do mercado local, e é de respeitar planograma", tem essa, questionar, né, se foi desenhado, tem uma lógica por trás, se aplica, né, então eu achei muito interessante essa questão, da disciplina. Acho que o que mais me marcou foi essa disciplina na execução. É incrível, assim, como eles cuida de cada detalhe, sabe. Muito Eu queria que interessante. você contasse pra gente, assim, 2 experiências muito específicas, né, que a gente vê em vídeos, a gente vê na na própria divulgação de alguns varejistas, né. Como que as lojas têm, tratado a questão da obsessão do chinês pelo produto fresco, né. Uhum.
eh, como que se traduz isso lá dentro das lojas. Não, E sensacional. depois eu queria que você falasse um pouquinho de uma parte da jornada que geralmente é uma parte ruim ou geralmente se gera fricção, que é o pagamento no caixa. Aham. Então, conta um pouquinho dessa Boa. obsessão do chinês sobre o produto fresco e também do meio de pagamento, como é que é o pagamento ali no caixa. É, de fato, o produto fresco hoje, para grande parte das lojas do varejo alimentar, é crucial. E é fresco, fresco, literalmente. Você vai lá, você tem aquários no meio da loja, e quase todas que nós visitamos, isso é fato, onde você escolhe o peixe, escolhe o camarão, escolhe a lagosta que você quer, você pega na hora e você, inclusive, mais do que isso, por isso que eu falo dessa integração, porque as lojas lá não é um supermercado, né? Ela é um varejo que tem hospitalidade, como a gente viu muito na Wegmans, mas ali você pode pedir para preparar a alimentação na hora também. Então tem restaurante, tem quiosques, tem coisas sendo feito na hora. A inovação vai muito nessa linha, mas falando do fresco, além da qualidade, da essência de produto, você tem essa possibilidade de estar vendo ele vivo ali de fato, e você elege o que você quer e você compra ali na hora. Pode levar para casa, mandar fazer ali, etc. Então isso é uma realidade que você vê em todo canto, né? E sobre o meio de pagamento, tem lojas inclusive que não tem é tão prático e rápido que você pode pagar encostando o seu celular, você tendo o aplicativo, você não precisa abrir o aplicativo para pagar. Você encosta seu celular e ele já lê o QR Code e já paga automaticamente. Você paga pelo olhando o Facial. facial, tem lojas que não tem mais, caixa pessoa, né, Uhum. é todo automatizado e Então self-checkout self-checkout e até de toda a jornada, de até o toda a pagamento. jornada, de toda a jornada. Então isso é muito forte lá, porque todas as lojas que nós visitamos, a gente era recebido por algum representante para contar sobre a jornada, sobre o produto, né, e eles falavam muito isso. A gente, num primeiro momento, teve um impacto quando eu transformei toda a loja para ser self-checkout? Até teve, mas a gente educou o cliente para essa boa prática. Então, eles usam muito essa questão que você trouxe, né, da educação para, né? Então, eu quero melhorar o desenvolvimento de um produto, eu quero melhorar o desenvolvimento de um setor, de um serviço. Eu também trabalho na educação do cliente para que ele possa ter uma boa experiência comigo. E isso está muito evoluído lá. Então, teve lojas que a gente visitou que tinha híbrido, você tinha a operadora de caixa e você tinha o self-checkout de várias formas, mas tinha lojas que era 100% automatizada. Você foi em alguma loja com apelo mais de preço, uma loja mais, que trabalharia não numa experiência mais completa, mas de uma forma mais espartana, mas que que fosse agressiva em preço? Como está sendo o apelo hoje dos atacarejos aqui no Isso, Brasil? a gente visitou um atacarejo, o que eu vejo lá, que mesmo as lojas que têm um apelo mais básico, mesmo assim, ela é um básico, mais preço e etcétera, que também trabalha o reduzir fricção para o cliente, isso é fato, em qualquer Uhum. loja, do basiquinho ao mais Sim, nós tivemos premium. essa experiência inclusive nos Estados Unidos no Costco, que é Exatamente. uma loja muito agressiva em termos de preço e E a gente teve aquela experiência super bacana na frente do no próprio caixa. caixa ali de fazer o pré-escaneamento dos itens, Isso. enfim. Lá a gente estava preocupado, porque a fila estava enorme, né, na Costco, e a pessoa vendo mais de 2 pessoas na fila, na terceira ela já vai e já Já escaneia o produto, e aí você passa do só paga. lado para pagar. Já está lá escaneado o produto e a gente ganhou super tempo, porque a fila estava enorme. E lá isso é muito comum. Então a gente visitou um atacarejo, que tem um apelo forte, né, por quantidade, volume e preço, mas quando você olha na jornada, mesmo assim uma jornada super prática, fluida, com um layout muito bem estruturado, pensando nessas missões, também com uma força muito grande do digital, essa conexão e essa integração, com uma área muito forte de prevenção. Lá é muito avançado também essa parte de prevenção de perdas, de gestão de ruptura, né? O nível de ruptura ali, a gente aqui está falando de 2, né? Na média. Uhum. Eu tenho eu brinco, eu falo: "O mundo fala do varejo 5.0, eu vivo o varejo abaixo de zero, porque quando eu vou fazer as análises, a ruptura está na casa de 40 daquilo que é É. relevante, 25, 30 e super estoque,
para 90 dias, 55 dias, 60 dias, né, isso não existe lá. A eficiência operacional é gigantesca, porque de fato eles usam dados, dado para ele é cultura, né, é vida, não faz nada no achismo, né, a gente ainda tem um desafio grande aqui, né, do feeling. Então, essa parte, mesmo em empresas voltadas para preço, muita força da marca própria, a marca própria realmente como uma estratégia de negócio, né. Então a gente visitou lojas que 60, 70, assim como nos Estados Unidos, 80% são marcas próprias e um apelo muito forte à saúde, ao bem-estar, à longevidade, que é um tema que a gente vem crescendo agora aqui no Brasil também, né, mas de uma forma muito estratégica, viu, Gustavo? E eu acho, tá, e aqui, você tem 1,2 bilhão de pessoas que estão concentradas em 20% do território da China. Exato, Então, é assim, ou a coisa funciona muito bem, ou senão ela entra em colapso de um dia para o outro. Lembra no Japão, por exemplo, quando tem congestionamento. exato. Se para que a pessoa não vai para casa e o metrô tem hotel. Porque assim, ou a coisa funciona, não dá para ser criativo. Não dá. Infelizmente, tem que Tem que ser ser disciplinado, né, metodologia, e método para que aconteça. que eu E é por acho isso que eles têm uma obsessão doentia com essa história, porque senão simplesmente não não dá. funciona. Eu acho que essa coisa da escala é o que os Exato. fizeram É, a buscar cada vez mais essa sim. inovação. E eles não têm vergonha de falar, do copiar, só que é um copiar até, eles falam assim: "Olha, sim, a gente teve um movimento de copiar, mas a gente copia E e melhor. aprendendo, fazendo melhor", Exatamente, eles entendeu? falam: "A gente copia aprendendo". E na Para fazer segunda melhor. geração, e eles têm hábitos muito É copiar entendendo a essência, entendendo o E porquê. trazendo essa dor do que dor eu quero resolver com aquilo. E aí ele aprimora, né. Por isso que eu é, falo que hoje eu vejo eles liderando muito alguns movimentos, né. é, Gente, olha os carros chineses, né. eu ia falar sobre isso, né, a BYD hoje tem uns painéis de LED que é uma televisão. Aí você fala: "Nossa, mas precisava disso?". Se você vê o tamanho dos apartamentos chineses, a maioria das pessoas desce no carro à noite para ver televisão no carro. É, isso é fato. O É Nas mais grandes confortável que o cidades apartamento. Muito mais, porque é nó muito e pequeno é muito o pequeno. espaço médio dos É, apartamentos lá, mesmo apartamentos premium, porque é Bom, caro, sim, tá, o custo de vida. o metro quadrado Pequim, imagina, né. Xangai são altíssimos. Os guias, as empresas que a gente visitava, eles falavam: "Olha, 25, 30 metros é uau", né. sim, sim. Então o que a Nessa gente chama aqui de estúdio, lá é o tradicional, né. Então, e aí é uma outra coisa que você nunca É, pensou no carro, né, e vem não. um BYD aqui e você fala: "Meu pai, olha o tamanho desta tela". Eu falei assim: "Cara, eu vou ver televisão à noite nele". Me E os desce no alertas, carro né, e tudo tudo tem a ver sim. com essa questão de é surreal, você sai na rua lá, você fala: "Gente, como que eles funcionam?", porque um entra para cá, um sai para lá, e lotado de gente, carro, moto, e um silêncio absurdo, né, porque lá mais de 80% da frota também é Elétrica já elétrico, ou né, híbrida. ou híbrido. A gente está falando de algumas questões importantes aqui, que é escala, cultura, disciplina, né, enfim, dessas questões que a gente viu, nós vimos lá em janeiro em Nova York, depois você teve na região de Boston, Fátima em Nova York e depois na China. Que disso aí que vocês viram, né, do que nós vimos ali, vocês acham que dá para colocar no Brasil em prática imediatamente? Não é daqui 10 anos ou daqui 5, é o que dá para aplicar agora, né? E o quanto que essas questões também dependem absolutamente de escala, cultura e tudo mais. Eu acho que a gente tem alguns desafios aqui, realmente, que até a gente foi visitar lá o Alibaba e várias outras empresas, e a gente, quando que vocês vão para o Brasil de uma forma mais estruturada? Ele falou: olha, quando a gente aprender muito mais, porque a gente ainda sente, principalmente na questão logística, tributária, a gente tem muita complexidade no Brasil, né? Uhum. E escala, né? Então é complexo. Você vê marcas próprias. Por que que no Brasil não consegue chegar nos patamares de outros países do mundo? Falta escala, em todos os aspectos, para produzir, para questão de embalagem, precisa ter volume mínimo, o volume mínimo não gira, então tem todo um desafio. Por outro lado, tem uma coisa muito básica, e até quem é de tecnologia não gosta muito que eu falo isso, mas é a realidade. Hoje, se a gente fizer melhor
o básico bem feito, a gente daria um salto gigantesco, porque aqui, Gustavo, eu vou falar com propriedade de quem está ali executando no dia a dia a coisa básica, que é o GC básico, né? Não estou nem falando do avançado, estou nem pensando em da missão de compra, mas estou falando olhar mais dados de clientes. Gente, é vergonhoso falar que no Brasil hoje, de cada 10 indústrias, 10 varejistas, 2 ou 3 conhece de fato seu cliente e aplica o dado do seu cliente para tomar decisão. É vergonhoso, isso é básico, né? Nos dias atuais de alta complexidade, de um mundo mudando, as categorias mudando. Então, quando a gente vai fazer GC, você fala, poxa, grãos há 20 anos atrás representava 2/3 do consumo das famílias, hoje é 10%, cai 2 dígitos e você mantém a mesma estrutura da categoria, né? Então, é o básico bem feito. O que que é o básico bem feito? Evitar ruptura. Gente, não é possível hoje nós estarmos aí com nível de ruptura em 25 bilhões ou mais de reais. Bilhões. Terceiro, quarto supermercado do ranking Abras. Falar de promoções ineficientes, né? 12, 20 bilhões perdidos ao ano, porque o varejista faz uma oferta lá com a indústria, compre 3, pague 2. O cliente já comprava 3, só afeta a margem. Então, eu acho que, assim, para mim, não estou falando de tecnologia, porque eu acho que isso tem muita coisa para avançar. E o varejo investe em tecnologia. Sim. Só que ele não tem gente para usar bem a tecnologia. Então, eu acho que o Não tem básico gente preparada, né? preparada. Então, a questão da formação, dessa educação que você trouxe, para mim, é um básico bem feito. Investir no desenvolvimento do time, investir na equipe e fazer o básico bem feito, sabe? Pensar melhor produto, preço, promoção, prateleira, pela ótica do cliente, do shopper. Então, falaria isso. Gênero, número e grau, letramento. É, Hoje o maior desafio é capacitar as sim. pessoas para isso que vem, porque hoje qualquer varejo investe muito em tecnologia e botou aquele CRM que custou milhões E Isso, e pricing e exato, exato. e Aí vem. aí veio e quanto ele gastou em letramento e quanto ele gastou em É. capacitação é. do pessoal Não, a dele. ferramenta não É, presta. é a questão É, da hype, né? Então tem que investe em CRM, é. investe em GC, investe em IA, E não mas Não capacita forma, não treina. né, você pode ver mesmo, né, no varejo de alimento, um restaurante, o cara, ele te atende, está escrito em treinamento, mas ele está te atendendo, ele não e aí você fala: "Quanto você teve de On-board. onboard, de letramento, tal?" Ele falou assim: "Não, Não, nada, a é gente na aprende prática. aqui". Então, a hora que você traz isso para o ponto de vista acadêmico, a gente vê que hoje a academia está muito longe da indústria e do varejo. Então você tem que trazer Total. ele para dentro e falar assim: "Qual é a sua dor?". E aí dentro da sua dor, a gente vai criar porque hoje a gente é muito engessado enquanto academia, porque a gente tem que seguir o MEC diz como é que tem que ser o nosso MBA de varejo. Desculpe, o MEC entende de educação, mas não entende de varejo. É. Chama o varejo e fala assim: o que que dói em você?". Poxa, é letramento, é o cara entender? Pô, vamos fazer com que a academia, volte a ser o para que ela foi ver sim, o trabalhar, guardiã do coisa. construir as lideranças que de E fato E nesse vão aspecto exatamente, construir esse exatamente isso. ambiente. A grande questão que eu acho que a gente tem que tentar discutir aqui agora é o quanto que o Brasil está distante disso, né? Eu gosto de dizer que o varejo brasileiro reflete muito o que é o país da FAO. Sim, sim, As desigualdades estruturais que o Brasil tem, elas se refletem no varejo também, em grande medida. Por exemplo, você tem, na média, nos Estados Unidos, na Europa e na China, uma qualidade de loja, uma qualidade de atendimento, na média, superior ao do Brasil. superior. Mas, se a gente começar a olhar com uma certa lupa, a gente vai encontrar lojas aqui que têm exemplos Não, são extraordinários, super que são avançadas. Meus muito mais clientes mesmo, avançadas do que posso essa média e sim, até superiores que referências lá fora. Quer dizer, essa desigualdade que existe, né? Então você tem de um lado vou dar um exemplo aqui, um Public que tem uma loja lindíssima, com muitas marcas próprias, que tem uma operação de alimentação no piso superior própria, linda, com fantástica. restaurantes, enfim, que se compara ou supera as melhores operações Sim, americanas, e do outro lado, uma imensa quantidade de redes ou de lojas únicas que estão ainda sendo desafiadas a fazer evoluir, né, o o básico. básico, né, que seria ter o produto disponível, Sim, fazer uma precificação sem
vamos dizer assim, desperdiçar margem com Sim. promoções Mais inteligentes, mais né. inteligentes, enfim. Então a gente convive aqui no nosso país com esse gap muito grande, Sim, né, essa distância. Lógico que a questão passa por educação, né, algo que a gente não fez, por isso que eu falo que é uma questão estrutural, mas a educação ela vai se refletir, as melhorias em médio e longo prazo, eu diria longo prazo, né, nem médio prazo. Agora, pensando em termos de tecnologia, vamos olhar para o Brasil um pouco, né. O que que vocês sobre IA, sobre os temas da moda, né. O Brasil ele é um adotador rápido de tecnologia, sim. né, a gente tem Acima um até lado do que bom vários países do mundo, a né. gente tem pouco preconceito com relação Sim, a isso. Falando de IA, de outras, tecnologias que a gente viu na NRF, que você viu depois lá em na Boston, própria China, né. enfim, na China. O que que você acha que está superestimado hoje, em termos de que se fala muito, se pratica pouco? O que que você acha, Edson? Olha, a gente tem visto até IA hoje é um hype, porque se você vê o que estão investindo em tecnologia de IA, coisa de bilhão de dólares, essa conta não vai ser paga. É, Esta conta é uma coisa assim, nossa, ai, todo mundo está com IA, então tá bilhão, então tem banco que vai lá, mas a hora que você olhar, ver assim, o que IA está mexendo no ponteiro, principalmente do varejo, é muito pouco ainda. é, Aí você fala, cara, você está investindo tudo isso. E a gente sabe, varejo é mexer o ponteiro. Se você não, você tenta uma vez, se não mexer no seu indicador, eu exato. abandono isso. Eu não quero. Então, se eu pudesse pensar em alguma coisa, é tropicalizar. E o que que dessa história toda de Que dor robô, posso resolver de fato agora, hoje. amanhã, que mexe o meu ponteiro? Sim, Então, por exemplo, IA para capacitar o seu balcão, o seu ponto de venda, eu que o cara tenho possa estar no celular dele e receber uma gamificação que ele vá brincando, um Duolingo de eu capacitar. tenho um O exemplo de um Aí eu acho cliente. que faz todo o sentido, para que a gente tem que ser mais prático. Eu acho que está se investindo muito dinheiro e o hype, estamos, de Pensa em novo soluções mágicas, né. Você eu acha que: acho. "Ah, eu contratei isso, está resolvido"? Exatamente. Eu tenho um cliente que ele lançou um hackathon, de tecnologia na equipe toda, todo mundo podia participar, mas tinha que trazer solução verdadeira para dor emergencial. É isso. E algumas operadoras de caixa se uniram e fizeram, com base na câmera de segurança, se você tiver mais do que 2 pessoas na fila, sai um alerta para o gerente para ele abrir um outro caixa. Olha que espetacular. Então é sair dessa a IA como uma É. ferramenta mágica que vai É. trazer dinheiro, para que dor ela pode resolver na prática. Mas tem 2 coisas que eu acho que, tá nesse hype aí e superestimado, a questão de dados. Então tem-se muito, mas na prática, gente, eu tô falando real, tá. Verdade. Tem milhares de dashboard, eu tenho tudo de tudo para tudo, tá bom. Você pergunta para o comprador: "Que dado você usa na prática para sentar numa mesa de negociação para dizer se vale a pena fazer o JBP, que JBP, como que você vai desenvolver categoria, que acordos você vai fazer, que você vai introduzir, que você vai excluir?". Tá. Não sabe. Quais os 5 principais indicadores que você tem que ter para ir para Não precisa nem de 5, pede tá? para ele falar 2, 3, não Não, então sabe. 2, é. 3, né. Então, de uns 8 anos para cá até, o que que a gente fez? Parou de criar áreas de GC e começamos a formar o time comercial para sair de ser compradores para gestores de categoria, mas não na ideia de, ter uma área, mas de como que eu aplico na prática os pilares do GC para comprar melhor, negociar melhor, porque aí eu vou vender melhor e executar melhor, né. Então eu acho que isso é hype. Dados ou dashboards sem uso e sem ação, né. Como que eu traduzo isso, né. Eu tenho um monte de cliente, tá, gente, que é absurda a quantidade de dados que eles têm de várias fontes e etc e tal. O que que usa-se? Nada. Não sabem usar, que aí entra um pouco do letramento, mas entra também eu criar prioridades e pensar lá em um ou 2 indicador que de fato eu posso usar na prática, né, penso eu. No fim do dia, os dados estão lá, É, em alguns casos, em alguns poucos casos estão organizados, né, e muitos deles poucos, estão a maioria tá estão distribuídos ou estão em bases, com dificuldade de integração e acesso até, muitas vezes, né.
Mas eu acho que a grande questão é saber perguntar, É né. isso, E não passa sabem. pela IA, né. A IA vai te responder aquilo que você se você fazer a pergunta errada, a IA vai responder algo Sim. inútil ou que pior ainda, que vai te levar a uma decisão Eu errada, eu né. vou falar uma coisa, pode até parecer chocante, mas não é. O consumidor e o shopper, ele evoluiu 3 vezes mais do que o próprio varejo evoluiu na resposta a ele. Então hoje a gente está com uma dicotomia, né, entre o que o shopper quer, espera e busca, e a entrega. Até vai ser uma palestra bacana, a gente fez um estudo sobre isso agora recente, para apresentar num evento que vai ter agora em maio de varejo, porque onde que eu preciso focar, né? A gente ainda está naquela cultura de comprar pensando volume, pensando preço, pensando em transacional, né, enquanto que o consumidor ele já está no mote do quê? De, solução de problema, de experiência, de praticidade, de saúde, bem-estar, longevidade, e a gente não fez na prática esse depara com o nosso time, né, pensando em compra, pensando em loja, né, então a gente tem aí esse é um básico bem feito que eu acho que a gente tem como fazer e fazer rápido e para ontem, né, porque dá muito resultado, não vou dizer, curtíssimo prazo, mas de médio e longo prazo, 3 meses, você já começa a colher resultado, quando você traz o cliente para o centro das decisões. Olha, só queria voltar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo nos Estados Unidos. Você falou muito do intraempreendedorismo, por exemplo, do Google, e tal. Vamos trazer para o Brasil, né, mesmo dentro dos Estados Unidos, a costa leste, a costa oeste tem modelos de inovação diferentes, né. Ali, notadamente o MIT, e Harvard, eles receberam investimentos públicos em grande escala, principalmente no pós-guerra, durante a guerra e no Sim. pós-guerra. Então, o modelo era baseado em grandes empresas, né, era HP, o Sloan Institute, por exemplo. O Sloan era o fundador Era da o fundador. GM, enfim. Exatamente. Então se baseava em empresas, IBM, enfim, grandes empresas e capital intenso no desenvolvimento militar, principalmente, mas no Sim, desenvolvimento do próprio país. Então era muito dinheiro governamental, que foi o drive de desenvolvimento inicialmente, né, não estamos falando na origem ali da inovação da costa leste. E da costa oeste, totalmente diferente, né, Stanford ali ancorando, o capital de risco, a abundância de capital de risco, o empreendedorismo, enfim. O Brasil, olha, o Brasil tem uma história totalmente diferente disso tudo, porque, primeiro que a gente não tinha uma produção científica tão, relevante quanto os Estados Unidos e essas universidades europeias e que deram origem a esses polos de inovação. Mas falando agora com o empreendedor, quem está ouvindo aqui ou quem está dentro de uma empresa e que quer empreender com inovação, né? Quais seriam as dicas, né? Porque a gente não tem o capital de risco abundante que os americanos têm, nem o drive de recursos públicos, né? Como os Estados Unidos teve lá no início do desenvolvimento da inovação ali na costa leste. Por onde que anda? A gente tem, lógico, tem FAPESP, tem CNPq, enfim, existem alguns elementos. Mas o estudante, o cara que está ali dentro de uma empresa, mas também quer empreender, que tem uma vontade, que tem aquela fagulha, quais seriam as dicas que você dá para esse cara? é. Eu acho que a grande diferença quando eu fui para lá é assim, uma universidade não tem medo de ter um patrocinador como o Google Privado. exato. E está claro, é a regra de negócio, eles chamam de um terço. Uhum. Então Google quer financiar o prédio, não tem problema. 30% do que for desenvolvido aqui de marca e patente é seu. 30% é para quem para o dono e para os pesquisadores. 30% é para o dono da ideia. Então a gente tem empresa e 10% é para a empresa, é para financiar novos produtos, novos projetos dentro. Então, por exemplo, o MIT, chegou lá, eu vou mostrar depois, posso pôr para vocês o prédio, foi patrocinado pelo Google e pela NASA juntos. E ele não quer saber, 30% que dá é dele, como patrocinador, 30% é do desenvolvedor da ideia e do pesquisador, ou seja, aquilo ajuda a pagar um O baita pai pesquisador lógico. estando em
né, e 10%. As regras são muito claras, Tá né. tá assim, aí o que eu acho que falta aqui é realmente a gente ter uma regra clara, porque hoje a universidade acha: "Ah, mas aí eu estou sendo em É a prol do famosa Torre de conheci", Marfim, né? Você não sabe, pode Até se até envolver, né? pensando no varejo, as associações de classe, porque lá, por exemplo, a gente foi visitar uma delas, que é como uma associação de classe de varejo, mas o que que ela faz na prática? Ela desenvolve o varejo. Então ela fomenta, negócios, ela apoia no desenvolvimento de marca própria, então ela busca, capta fornecedores que possa te ajudar a desenvolver o seu negócio, ela treina, ela dá, financia, ela capta investidores para ajudar você a desenvolver o seu varejinho. É outra perspectiva totalmente, não é só defesa, ou não é só, conteúdo, ou não é só educação. É um somatório de possibilidades, mas business também, te ajuda a fazer negócio, te então, ajuda a desenvolver o seu sabe uma negócio. coisa que eu vi lá e a gente já pratica aqui em pequena monta, mas sim, é o pitch reverso. A gente sempre falou assim: "Ah, então vamos fazer um pitch das startups, dos empreendedores", e a gente chama as empresas para ficar olhando. Agora é o contrário. Você fala assim: "Você é desenvolvedor, você está num grupo de eu vou pôr a empresa que ela vai fazer um Muito pitch do problema dela, Que você sensacional. e resolva, né. daqui e daí um mês Muito legal, vocês é voltam com isso. uma solução para aquilo". Faz toda a Sensacional diferença, isso. assim, Muito. pitch reverso, eu falo assim: "Eu vou lá como Embraer, eu vou lá como, Sei lá, Google, como Tenda, É, qualquer não, um". que Carrefour. volta aquela tema que eu falei, você parte da dor do cliente ou da necessidade do Então, cliente, é seja aquilo, ele qual for. traz ele para o centro, e aí, por exemplo, É centro de isso. inovações como o nosso, fala assim: "Olha, meu, eu vou botar você sentado, eu vou te dizer o problema que ele tem". É o que a gente chama de pescar em aquário. Você não vai criar um sapato para ver se cabe no pé de alguém. Você vai falar assim: "Cara, me mostra o seu pé, que eu vou fazer um sapato para você". Eu acho que não todos os varejistas, mas os os mais, avançados certamente adorariam essa ideia. Não, Alguns ainda têm aquele negócio de não querer expor a sim, fragilidade, sim. não querer É, mas expor. hoje acho que eles estão mais abertos a isso. O cenário está tão complexo que eu vejo que eles estão mais disponíveis, né, a Sim. compartilhar dados e as dores. Mas é super relevante, Não, eu e acho, esse assim, pilar. sabe quando muda essa de você compartilhar? Quando por um décimo do preço que você contrataria você resolve o problema A dor, né. com exato, então eu tenho aquela dor, você vai: "Olha, em um mês tenho uma capacidade", e o que é legal, né, a inovação ela é perpendicular a qualquer área de negócio, então é um outro olhar sobre o mesmo problema. Aquele cara que vai arrumar uma solução para você, ele não está envolvido especificamente no varejo, ou no transporte, ou na logística. Ele é um cara de tecnologia, ele é um cara de inovação. E isso faz todo sentido no olhar o seu problema por uma outra ótica, olhar a sua dor por uma outra ótica. Então, se eu tivesse era estar num centro de inovação de ponta, e hoje o Brasil tem fomentos bons, mas que pratiquem essa inovação reversa, que tenham grandes empresas, né, por exemplo, a gente tem hoje em São Paulo a Intelli trabalha com problemas de empresa. Todos os projetos que são desenvolvidos lá dentro são desenvolvidos por problemas de empresas que levam e patrocinam a solução. Ou seja, eu acho um caminho, Um modelo interessante. eu acho. Ô Fátima, agora eu queria explorar um pouquinho o seu lado conselheira de varejo e aproveitar o Edson também, que faz parte aí de conselhos aí também, então discutindo aí todos os dias aí com os CEOs. Eh, Se a gente tivesse que eleger a prioridade ou as prioridades, até a prioridade no plural já é um problema, Pois né? é. Mas pensando no CEO do varejo hoje, para 2026, o que que ele não pode deixar de investir, o que que ele não pode deixar de lado da agenda? Como tem que ser essa agenda? Eh, o, a gente sabe que o varejo é demandante, assim, tem demandas Sim. absurdas. O que tem que estar ali no topo das prioridades hoje para o executivo de varejo, para o CEO, para o C-Level? É, hoje a gente vem trabalhando principalmente nos conselhos, como que a gente pode trazer mais eficiência, produtividade e rentabilidade, porque de fato é um cenário, e aí pensando no longo prazo, né, como que você consegue tornar a sua empresa perene aí
para um cenário cada vez mais desafiador. Então, nas pautas e nas agendas do conselho tem justamente essa transformação, tecnológica, parte essa centralidade do cliente, porque eu estou no conselho, por exemplo, de uma empresa que ela nasceu da centralidade do cliente, só que você sustentar isso de uma maneira estruturada, muitas vezes a coisa se perde, porque também é um entra e sai, de colaboradores, que como que você traduz essa cultura, essa essência, essa proposta de valor de uma maneira estruturada. Então também tem uma pauta muito forte de como que eu garanto, e aí eu acho que falha muito o varejo ainda, eu garanto clareza na minha proposta de valor e como eu traduzo essa proposta de valor no dia a dia da operação, do negócio, mas de uma maneira estratégica, né. E dentro dos pilares estratégicos, pensando aí como que qual vai ser ou qual será, de fato, o modelo de loja adequado para toda essa jornada, então isso está na pauta aí, né, da boa parte dos conselhos que eu participo. Ah, é um varejo híbrido, é um varejo mais cash and carry, é outro modelo de negócio, é uma loja mais experiencial, é essa loja que conecta todos os mundos, isso também está no dia a dia ali nas agendas. E principalmente um tema que ainda é muito negligenciado, que tem a ver com, pessoas, então a gente em vários eu, por exemplo, em 2 conselhos que eu tô liderando o comitê de pessoas, porque é um tema crítico hoje por N razões, né, como você contrata, falta mão de obra, como você desenvolve, que é a questão do letramento, mas sobretudo como retém talentos. Tá se perdendo talentos, né, assim de uma maneira muito estruturada. E pior, não o varejo vai ter que repensar a forma de recrutar, de selecionar, porque do jeito que tá, tem aí que eu tenho clientes que têm 40, 50, 60% de vaga aberta e não consegue contratar. Os jovens não querem mais ir para o varejo, então é uma dor que está sendo discutida, em âmbito conselho também. E o pilar da governança mesmo, né, governança de dados, porque surgem muitas frentes, um deles, por exemplo, é sobre retail media. Hoje, boa parte do varejista tá lançando verbas de retail media, comercial, então lança lá em LB. Só que é errado, e isso pode trazer penalidades futuras com as questões tributárias, né. Então, até nesse aspecto, a gente está, trabalhando também com essa nova mudança tributária, como que fica e onde é a melhor forma de alocar verbas e etc e tal. O que que é comercial, o que que é trade, porque senão perde rastreabilidade e perde governança, né. Então, no meu dia a dia, são essas as pautas que a gente está conversando muito. E a questão também, vários varejos já estruturando o comitê de clientes, que apesar é meu tema de essência, eu ficava frustrada quando eu chegava no Hum, conselho, não fazia parte não ali. faz parte. Como não faz parte cliente do conselho? Cliente é seu maior ativo, mais do que qualquer coisa, né. Então trazer um pouco essa cultura de o comitê de cliente dentro do board também. Meu caro Edson, o que que você acha que tem que obrigatoriamente tem que estar na pauta do CEO? Olha, eu acho que, bom, de varejo é vender, entregar e perder o menos possível nesse trajeto, né. Então, a hora que eu olho, falo assim: "Eu tenho que vender mais, é o que eu precisa, com menos ruptura", e, né, o tal famoso em logística do nosso last mile, que aí é aquele revisitar a loja física, não como vou lá comprar, mas, por exemplo, como um mini CD de distribuição que leve o produto mais perto para ele passar lá, e a gente, né, viu muito em Nova York que é aquilo, né, são os 10 minutos de férias no seu dia, é o seu terceiro lugar. É onde você mora, é onde você trabalha e aquele é um lugar de Que você quer estar, né. exatamente, que é um lugar onde você vai encontrar pessoas que troquem ideias com você, e aí nós voltamos no tal do letramento e do conhecimento compartilhado. Porque conhecimento que é só para nós, ele não se torna sabedoria. Então, lugares que a gente se encontra, né, e as lojas hoje têm mais essa eu não preciso ir numa loja comprar uma geladeira, mas eu posso ir, por exemplo, nos espaços que a Apple tem, que são espaços de
compartilhar, falar assim: "Nossa, eu vi que o meu faz isso, aquele outro faz aquilo". Você vê hoje, em redes sociais quantos caras falam: "Ah, se você que tem um Android, você que tem um Apple, tal, como faz isso". E, eu acho que hoje, do ponto de vista, dos conselhos, está surgindo um novo conselheiro que é o Conselho de Gestão de Inovação. Como é que esta empresa É, essa vai transformação é fundamental. transformar isso, e não é só com IA não, 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 é com dados, é com, o que a gente chama com hoje gente. de higienizar o dado, porque se você pegar numa empresa, e eu estou falando do básico, muito básico, então um conta cliente com um Excel, o outro conta com um ponto doc, o outro conta, são arquivos que não se Sim. conversam. Então, cada um tem a sua informação, às vezes o mesmo dado, né, e isso, olha, eu posso expandir um pouco mais do varejo, porque são alguns que eu participo em agro, que assim, um mede em tonelada, outro mede em número de grãos, outro mede em caminhão entrando, você fala: "Cara, é o mesmo?". Aí ele fala assim: "Não, mas foram 20 caminhões", eu falei: "Quanto cabe no caminhão? Ah, 12 toneladas". "Não, mas quantos grãos dá isso?". "Ah", você fala: A "Cara, vocês estão". própria cenário de ruptura e perdas no Sim, varejo, cada um mede de uma forma, né, e sim. como a gente cria um padrão Sim, para e ter todo mundo a e e mesma e aquela linguagem, né. história, isso surge, a gente sabe, se você não resolver o problema com 3 indicadores, você não vai resolver com 6. Não, Lógico, lógico. Então a hora que, né, você É, fala. o que eu tenho visto de preocupação, principalmente esse ano com o cenário de inflação, de juros altos, de você ter até a redução do consumo por diversos sim, motivos, Sim, aí sim, podemos ficar aqui falando horas sobre hum, bet, sobre caneta emagrecedora, enfim. Mas no fim do dia que acabou, o consumo caiu, né? E a discussão é a eficiência, como a Fátima falou, a busca de eficiência, a dificuldade de mão de obra está na pauta sim, também, né? E lógico que permeia tudo isso o uso da tecnologia, né? Que parece que se entende hoje, depois de muita, discussão. muitos acertos e erros, né? Que o caminho é usar a tecnologia como ferramenta e não como meio, né? Então a gente, como meio, Como não fim, como fim, né? E parar essa hype, porque sim. a pressa em adotar uma tecnologia para dizer que adotou ou para mostrar E sem modernidade, eficiência, né, só sem que buscar sem uma dor resolver. profundidade, né? Gente, a gente está caminhando para o fim do nosso episódio. Eu queria, eh, agora umas respostas mais objetivas, mais rápidas, sobre o que que a gente aprendeu, o que que a gente viu entre NRF, que estivemos todos juntos, Harvard, MIT, que o Edson levou, China, que a Fátima esteve recentemente, e Euroshop, lógico, onde eu estava, sobre o varejo nos próximos anos. Quer dizer, eu não estou falando nos próximos 10 anos, estou falando nos próximos 2 ou 3 anos, o Sim, futuro próximo, né? Quem vai ganhar, né? E aí, gente, vamos ser objetivo na resposta. Quem vai ganhar, quem vai perder ou vai desaparecer, e o que ninguém prestou atenção ainda aqui no Brasil. Fátima, quem vai ganhar, para quem mim vai tá, desaparecer para e o mim que ninguém viu vai ainda. ganhar quem de fato, ter o cliente no centro das decisões para melhorar toda a sua eficiência, produtividade, rentabilidade e resultados. Ter o cliente como drive. É, trabalhar de maneira integrado em todos os aspectos, nos modelos de negócios, nas áreas, né, não existe mais: "Eu sou comercial e vou olhar só compra", não, se eu não comprar para vender não vai acontecer, operação vice-versa, então essa integração total, né, para mim, e essa questão da disciplina na execução, eu acho que a gente falha muito aqui, não é por Na não saber fazer, é exato, na na execução. disciplina, na consistência, na coerência. Eu me perco na minha proposta de valor, caio nos cantos da sereia, vendo espaço, faço tal coisa só pela verba, sem olhar se aquela verba é relevante, se aquilo vai impactar positivamente o meu negócio, eu acho que esse ganha. Quem perde? Quem só copiar o outro, né, Sem achando entender o sem quê? entender o quê. Quem não tiver clareza na sua estratégia, na sua proposta de valor e conectar isso com o seu público-alvo, e não executar o básico bem feito, né, querer muito também aquela sede de inovação, fazer coisa mirabolante, mas não entregar o básico.
E a gente tem muito disso por aí, né. Quantas vezes a gente vai precisar de um serviço, produto, o cara faz, promete milagres. Então essa consistência e coerência, né, acho que quem não tiver E o que que ninguém viu lá, que você viu lá fora que ninguém viu aqui ainda no Brasil? Que você acha olha, que é a dica de ouro aí? é uma coisa que é muito pessoal, assim, eu acho que o a gente às vezes quer abraçar o mundo e começar grande, e não olha para o detalhe, não olha para o pequeno, não sabe? Então assim, começa pequeno, essa coisa do vamos planejar, testar, corrigir para escalar. Eu acho que isso para mim marcou um pouco, assim, no que eu vi, sabe, como eles são rápidos em tá bom, vou copiar, mas espera aí, faz sentido para o meu negócio? Vou começar pequeno, vou implantar, vou testar para quando eu criar a escala, criar de uma maneira ordenada, não sair fazendo de qualquer jeito. Eu acho que isso me marcou um pouco, essa imersão, né. O silêncio da China me tocou muito, porque eu acho que tem a ver com isso, né, você entrar para dentro, assim, do negócio, o seu, pessoal, e ver que transformação você pode fazer na prática, mas são pequenas coisas, e é legal porque o varejo é feito de detalhes, né, e a gente às vezes não cuida dos detalhes, detalhes pequenos que pode mudar o jogo, né. Muito bem, meu caro Bom, Edson, as depois mesmas dessa perguntas. Depois resposta aí vai dessa aula, o ficar que difícil. que você acha que vai Vamos lá. ganhar no varejo? Quem ganha aqui no varejo Bom, brasileiro? no Brasil, vai ganhar quem souber quem é o seu cliente e souber o que fazer com ele. Pode parecer, oh, nossa, Não, mas é isso é mesmo. exatamente isso. Então, quem ele é, tá? Então você ter uma Clareza, né. clareza na sua persona, e quanto mais você souber quem ele é, mais você hiper personaliza a sua solução numa, tecnologia massificada. Eu uso isso para todo mundo, mas para o Edson é um pouquinho mais daqui. É como tempero de comida, uns gostam mais de sal, outros tal, fazer para o Edson é esse aqui, né. Para Fátima já é outro, para você, Gustavo, é outro. Eu acho que isso Não, é a zero de base. jogo. O que que tende a sumir ou tende a ser menos importante nos próximos anos, na sua O opinião? cara que tomar decisão em cima de achismo. Esse cara, Feeling. Esse vai perder. ele vai: "Ah, porque eu acho que", e a frase: "Porque eu faço isso há 30 anos". Não, A Gabriela, nada, né, a síndrome de é, Gabriela. nada vai ser igual como antes. Eu garanto a vocês que se a gente sentar aqui daqui 3 anos, a nossa conversa vai ser outra. Com Quem está repetindo fórmulas. Quem vai vir com essa: "Mas Ou eu eu faço nasci isso, assim, vou viver viver assim, assim, vou vou morrer morrer assim". Pois é, assim. esse vai morrer mesmo, ele Gabriela. está absolutamente certo, ele E, não vai estar aqui daqui 2 anos. e o que que você viu lá fora que você acha que ninguém prestou atenção ainda? Eu acho, e talvez eu vá parafrasear a Fátima, mas lá fora é a obsessão pelo processo, foco do E processo. sabe o que é triste, Edson? A gente aqui, eu fico ouvindo vários especialistas falar: "Não, o que mata as empresas é É, o processo engessa, o processo burocratiza". Eu ouvi esses dias de uma mega empresa gigante, uma consultoria famosa, aí eu falei: "Ai Deus, olha", que o brasileiro tem que ser criativo. mas gente, a criatividade precisa de Então, uma metodologia. tá, seja criativo nesses 4 passos, faça do seu jeito, tenha o seu cliente no centro, porque para cada um vai ser de um jeito, É, mas tem esses 4 passos, sabe. Foco no processo. é, Se eu também tivesse, acho. assim, quem vai estar aqui nesta brincadeira daqui a 5 anos, é o cara que entendeu, fez a sua lição de casa, entendeu quem é o seu cliente, conhece ele muito bem e foca no Aplica isso na aplica prática, né. todo santo dia. Então é Eu assim, você tem que saber onde você quer estar daqui 2 anos, mas você tem que saber o que você vai fazer amanhã. Muito bom. Senão, a gente não vai estar aqui amanhã. Muito bom. Então, gente, para encerrar aqui, tentando concatenar todas essas ideias, o varejo que fica, o varejo que vai, é aquele que consegue praticar, colocar em prática os talentos, os diferenciais que trouxeram essas empresas até aqui. Né? Se você hoje é um varejista, está estabelecido, é porque você já enfrentou diversos planos econômicos, diversas crises, e se você ainda está vivendo hoje, é porque você tem talento e você tem condições de se tornar diferente. Então, usar esse conhecimento, olhar para dentro, como o Edson e a Fátima falou, entender as razões desse sucesso, dessa jornada até aqui,
focar em execução, entender o que o cliente quer, como você entendeu lá atrás, e por isso Sim, você chegou até aqui. Eu tenho exatamente. certeza, Edson e Fátima, que os varejistas que estão nos assistindo, certamente eles sabiam o que o cliente Oh, queria, com e certeza. no longo desse crescimento, desse turbilhão que é o varejo, de alguma forma, não vou dizer Se totalmente, mas se distanciou, né? distanciou do varejo. Então, é retomar o cliente no centro e usar ferramentas de tecnologia, seja uma IA, seja os robôs, para tornar essa operação mais eficiente, mesmo com o desafio da redução de mão de obra, usar a automação, usar toda a tecnologia disponível, com Para trazer foco mais inteligência, na né? execução, na Aham, operação, isso aí. né? Seja para reduzir perdas, seja para tornar a experiência de compra menos estressante, Sim, reduzir diminuir fricções, né, seja elas reduzir quais fricções, forem, né. exato. Mas de uma forma, bastante objetiva, como a Sim, gente viu lá no Costco sim, de tirar a pessoa sim. da fila, resolvendo o básico, né, o básico bem feito, que é reduzir ruptura, Ruptura, ter o produto produto sem preço na e prateleira, ou preço errado, né. e num tempo aí, mensagem final aí, que eu acho que todos os varejistas não pode perder, eu acho que está lá na pauta do CEO, é defender a margem, É Sem isso. dúvida. né, e não necessariamente defender margem que significa, eh, tornar os produtos mais caros, mas Não, é não, usar, a logística, usar todos esses instrumentos de maneira, inteligente, né. de maneira inteligente. Isso. Então, esse talvez seja o recado final, né, para os varejistas de buscar a a margem, mas utilizando todo esse Recurso. arcabouço que a gente acabou de falar aqui. E com isso a gente encerra esse episódio especial, esse episódio inicial de bate-papo da Conexão Varejo aqui entre Gustavo Carré, Fátima Merlin e Edson Machado. Obrigado, Edson. Obrigado, Fátima. Obrigada, Obrigado. prazer.